Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Louvado seja Deus. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bem, irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus assim nos concede. Amém. Deus seja louvado. Agradeço a Deus, irmãos, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que Deus assim nos concedeu. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão está entrando ao vivo aí. Glória a Deus. Nossa irmã Cláudia, nosso irmão Luiz, Deus abençoe nossos irmãos. Os irmãos estão ouvindo bem aí? A internet não está muito boa aqui, irmãos. Está chegando bem para vocês aí? Missionária Silvia, minha esposa, louvado seja Deus. A internet está chegando boa aí, irmãos, para vocês. Vocês estão ouvindo bem? Está auxiliando aqui. Amém. Louvado seja Deus, aí me colocou amém. Irmãos, eu enviei essa tarde, pela misericórdia de Deus, juntamente com o Breno Irmã, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Pai do Senhor, irmão Tiago Barbosa, Deus abençoe. Acerca da ceia do Senhor, irmãos. Nós estamos vendo hoje aí ceia online, né? Será que isso é bíblico? Será que Deus está nesse negócio? Deus concede essa ceia online? Será que quem está tomando essa ceia está discernindo o corpo e o sangue do Senhor? Ou estão tomando para a sua própria condenação? O que é que os irmãos acham? Será que é bíblico, irmão, isso? Né? Porque hoje, infelizmente, no século 21, muitas pessoas estão apostalando da fé. A apostasia, infelizmente, está tomando conta hoje no meio evangélico. As pessoas estão saindo, irmãos, do mundo. A Cláudia está dizendo, sou da igreja Arca de Deus de Porto Alegre. Amém, minha irmã. Estão saindo do mundo para vir para o meio evangélico. Em vez de melhorar, estão ficando piores do que estavam no mundo, irmão. Infelizmente, essa é a verdade do que está acontecendo hoje. Pessoas que vieram não estão tendo melhores em suas vidas, estão piorando. Coisas que eu estou vendo hoje no meio evangélico, coisas que eu não via quando eu estava no meio dos traficantes, quando eu estava no tráfico de droga. E hoje eu estou vendo coisas no meio evangélico terríveis, irmãos. Infelizmente hoje a palavra de Deus hoje, infelizmente, não está mais servindo para muitos. Não está sendo lâmpada para os pés e luz para o caminho de muitos. Muitos hoje apostaram da fé, irmãos. Estão dando ouvido a doutrinas de demônio. E pessoas estão sendo condenadas por falta de conhecimento. A falta de conhecimento está levando pessoas ao abismo. Porque hoje pessoas estão colocando comichões nos ouvidos para dar ouvidos a doutrinas de demônio. Não a palavra de Deus como ela é. Felizmente hoje a gente está vendo várias heresias nesse YouTube. Pessoas que, em vez de vir para o YouTube trazer um ensinamento bíblico correto, como a palavra de Deus manda, estão mudando a palavra de Deus. E o próprio Paulo escreveu dizendo que ainda que um anjo desça e pregue outro evangelho, a não ser o que está aqui, que está escrito, é maldito, é um anátema, irmão. Então a ceia, irmão, é algo muito sério do Senhor. Pai do Senhor, Gredson, Deus abençoe, filho, tua vida. É algo muito sério do Senhor, irmão, que estão brincando com a ceia, estão brincando com a palavra de Deus. E eu me encontro hoje, infelizmente, muito triste, irmão, por essas heresias. Mas o Paulo, ele disse que é lícito que as heresias venham, aconteçam, para que os filhos da verdade se manifestem. Então, aqui agora, irmão, eu vou provar para os irmãos que essa ceia online não é bíblico. Isso não vem de Deus, isso é antibíblico, irmãos. E muitas pessoas, infelizmente, pode gerar condenação por causa das heresias. Amém, irmãos? Eu queria ler com vocês alguma passagem bíblica. Louvado seja Deus. Quero convidar o Breno também a abrir a vossa Bíblia. No livro de João, irmãos, no seu capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor.
João capítulo 6, eu vou falar todos os versículos sobre ceia aqui, alguns versículos, e vamos ver se é bíblico essa ceia aí online, amém? Capítulo 6 de João, no versículo 51, disse-lhe Jesus assim: eu sou o pão vivo que desci do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo: aquele que comer dele não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer do pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Versículo 53 ele diz: na verdade vos digo, que se não comer da carne do Filho do Homem e não beber do sangue, não terá vida comigo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus ele está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem não come da carne e não bebe do sangue, já não tem parte com ele. Então isso já nos mostra que nós temos que ceiar. A ceia é algo bíblico. Mas será que eu posso ceiar online? Será que eu posso ceiar de qualquer jeito diante do Senhor? Então vamos lá. Jesus ele veio, irmão, como o pão vivo que desceu do céu, para ser repartida a sua carne para nós, para que nós podemos comer a carne dele, para que nós possamos ter vida, e beber do sangue que é o cálice, para que a gente venha a ter vida. Porque aquele que não come do pão e não bebe do cálice, ele não tem parte com Deus, não tem parte com Deus. Então é necessário a gente comer do pão e beber do cálice. Então, para eu comer do pão e beber do cálice, eu tenho que ser batizado, eu tenho que estar arrependido dos meus pecados, dos meus erros, para que assim eu venha me batizar e que eu venha fazer parte do corpo de Cristo, comer do corpo e beber do sangue. No livro de Lucas, capítulo 22, no seu versículo 19 e 20, diz assim: tomando o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que entre vós é dado, fazer isto em memória de mim. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele tomou o pão, ele partiu e ele deu aos discípulos e disse: fazer isso em memória de mim. Algumas pessoas estão dizendo que a ceia online em casa é bíblico, se baseando, irmãos, em Mateus, no capítulo 26, eu vou ler para vocês, capítulo 26 de Mateus, louvado seja o nome do Senhor, no seu verso 18 a seguir, no capítulo 26, diz assim, irmãos, louvado seja Deus: ide à cidade a um certo homem, e dizer-lhe ao mestre, o mestre disse: o meu tempo está próximo, o tempo de Cristo está próximo, em tua casa eu celebrarei as Páscoas com os meus discípulos. Ou seja, o Senhor Jesus está mandando um discípulo ir à cidade e dizer àquele dono da casa que o tempo do mestre já se aproxima, que era o tempo de crucificação, o tempo que ele ia morrer. Então, para que ele celebrasse a Páscoa e a última ceia com o discípulo na casa. Só que quem estava na casa? Jesus estava na casa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele conhece o coração de cada um. Aí diz assim: os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, preparando a Páscoa, e chegando à tarde assentou à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. Ou seja, Cristo já sabia que um que estava ali, irmãos, iria trair ele. Estava sentado ali, ele não ia dar ceia, ele ia dar o que? Um bocado molhado. Porque aquele que toma ceia incorretamente, toma para a sua própria condenação. Que toma ceia incorretamente, toma para a sua própria condenação, não decidindo o corpo e nem o sangue de Cristo. Então o Senhor Jesus, ele estava na casa. As pessoas estão se baseando nesse versículo para dar a ceia online. Quando a gente vai levar uma ceia na casa para um irmão, é um irmão que não está podendo ir para a congregação, é uma irmã, e o pastor, o sacerdote, ele vai levar a ceia em casa, mas não existe dar ceia pelo celular, porque a gente não conhece as pessoas que estão do outro lado. Então não são ovelhas, não existe congregar online, não existe não fazer parte de uma denominação. Temos que congregar, irmãos. A gente tem que congregar, a gente tem que fazer parte de uma denominação. O Senhor Jesus disse assim, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade eu vos digo: o Filho do Homem vai com uma secadeira, está escrito, mas daquele homem, porque vem o Filho do Homem é traído, bom seria
que não houvesse nascido. Então o que está acontecendo hoje no meio evangélico é o seguinte, irmãos: os próprios irmãos estão escandalizando hoje o evangelho. Os próprios irmãos hoje, eles estão escandalizando com a palavra de Deus, porque a ceia online ela é algo antibíblico, não condiz com a palavra de Deus, irmãos. Eu não posso chegar aqui e fazer uma ceia, você em casa, você preparar o pão, você não é sacerdote, você vai preparar o pão aí, eu vou repartir o pão do lado de cá e vocês vão estar partindo aí. Não é qualquer pessoa, tem que ser o partir do pão feito pelo sacerdote. O pão da ceia, ele não leva fermento, ele é só o trigo, o azeite, o óleo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então não leva fermento. Então hoje a gente está vendo essa ceia online, irmãos, as pessoas estão tomando para condenação. Vamos lá no livro de 1 Coríntios, que fala bem detalhadamente sobre a ceia. 1 Coríntios, no seu capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor. Vou trazer uma breve explicação aqui rápido para os irmãos. Capítulo 11, versículo 33 e 34, vamos ver o que aqui diz. Diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperem uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma na sua casa. Ou seja, a irmã está pedindo oração pelo casamento, amém. Ou seja, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, como é que eu estou em casa, tem um pastor do outro lado da tela, e ele vai me dar ceia, eu em casa sozinho, irmão, online. Paulo está dizendo: quando vos ajuntares para comer, esperem um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa. Então Paulo está dizendo aqui com a igreja de Coríntios. Aqui Paulo está falando acerca da ceia para a igreja. Aí a pessoa vai dizer: mas pastor, a igreja somos nós, mas tem a igreja aqui, tem a igreja, tem a denominação. Porque quando o Senhor Jesus mandou João escrever a carta às igrejas da Ásia, ele deu o nome das igrejas: a de Éfeso, a de Mina, a de Tiatira, a de Filadélfia. Então aqui Paulo também escreveu para a igreja de Coríntios: ó, se alguém tem fome, coma na sua casa. Coma na sua casa. Mas aqui espere um pelos outros, porque aqui é a ceia, para louvar seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui o versículo 20 e o versículo 22, irmãos. Diz assim, ó: de sorte que quando vos ajuntar em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente, toma a sua própria ceia, e assim um tem fome, o outro embriaga-se. Então, essa ceia online não é a ceia de Deus. Essa ceia online, irmão, os irmãos estão comendo aleatoriamente. Estão comendo, não estão decidindo o corpo de Cristo, não estão decidindo o sangue, não estão fazendo parte de uma denominação, de uma congregação, não tem a cobertura espiritual, né? Então muitos desses homens que estão promovendo essa ceia online, irmãos, isso é antibíblico, isso é uma heresia, isso não condiz com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz, irmãos, olha, o que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a sua condenação, não decidindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muito entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Muitos irmãos que não estão congregando, estão fracos espirituais, estão doentes, irmãos. Infelizmente, essa é a verdade, certo? Estão mortos espirituais, irmão. Muitos desses irmãos, por quê? Porque não estão fazendo parte da congregação, não estão fazendo parte, né, do corpo de Cristo. Estão comendo em casa, estão bebendo em casa, porque pastores estão ensinando essas heresias, estão comendo e bebendo para a sua condenação. Olha o que Paulo diz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 10 de Coríntios, versículo 14, ele diz assim ao 21, ó: portanto, meus amados irmãos, foge da idolatria, falo como entendido, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, o cálice representa o sangue, o pão é o corpo de Cristo. Então o sacerdote ele tem que fazer o ato dentro do templo ou na casa. A pessoa que não pode, não está podendo vir à igreja, está enferma, está acamada, ele vai lá levar a ceia da pessoa. Mas online não, porque ele diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, não são participantes do altar.
mas digo que o ídolo é alguma coisa, ou seja, Paulo ele vem sempre falando da igreja de Coríntios que estava tendo divisões, um dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Apolo, outro dizendo que era de Cefa, e ele disse: porventura foste batizado no nome de Apolo, de Cefa, não sou todos de Jesus, batizado em Jesus Cristo. Então aqui já está falando sobre o ídolo. Então aqui tem a ceia que a gente vai receber dos ídolos. O que é o ídolo? Você pode fazer um pastor hoje do seu ídolo, você pode fazer um cantor hoje do seu ídolo. Então o que está acontecendo é isso: aquele pastor ali é o meu ídolo. Se ele está dizendo que eu posso tomar ceia online, eu vou tomar. E você está tomando não decidindo o corpo de Cristo, porque você está tendo aquele homem como ídolo. Então Paulo diz que a gente não pode ser participante da mesa de Deus e da mesa de demônio, porque quando entra heresia não vem de Deus, já é demoníaco. Irmão, eu falo isso pela palavra de Deus, eu vou prestar conta diante de Deus. Tem um anjo de Deus aqui anotando tudo que eu estou falando, e o que eu estou falando é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que está acontecendo hoje, muitas pessoas, irmão, infelizmente, que estão me ouvindo, estão preferindo seguir o homem do que seguir a Jesus. Pastor, como eu faço para seguir a Jesus, pastor? Segue a palavra, irmão. Se eu pregar heresia, não segue, segue a Bíblia, mas não segue o homem, porque a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é Cristo. João disse o quê? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Santificai-vos na verdade. A tua palavra, Deus, é a verdade, irmãos. A palavra de Deus que é a verdade. O que a gente está vendo hoje no YouTube, irmãos, é pessoas que infelizmente estão brigando por escrito, e isso aí tem algo demoníaco por detrás. Qual é a motivação de um pastor brigar com outro pastor, sabendo que aquilo vai trazer um escândalo para vocês que estão do outro lado, que são almas? Porque no momento que um pastor está usando o nome de outro, um pastor está colocando a foto de outro pastor para debater o ensino do pastor, ou que ele errou, que não errou, ele pode trazer o ensino bíblico, mas não postar a imagem da pessoa, o que é que acontece? Isso vai gerar um escândalo para vocês que estão do outro lado. Por quê? Tem muitas pessoas que nem vocês que estão do outro lado, não sabem mais que canal assistir, não sabem mais quem está com a verdade. Eu quero dizer para vocês: olhem para Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém pode ir a Deus se não for por Cristo. Mas hoje o que está acontecendo é que a gente está se deixando levar por sinais. Mas se faz um sinal, eu vou seguir. Irmão, está tanta heresia hoje no YouTube, que infelizmente eu tenho orado a Deus porque eu não aguento mais, irmãos. Eu digo: Senhor, as almas estão morrendo do outro lado. As almas estão morrendo por causa do escândalo. O Senhor Jesus disse: ai daquele que vê os escândalos. Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês que estão ao vivo comigo, eu queria que vocês me respondessem. Qual foi o pecado de Estevão para ele morrer? Qual foi o pecado de Estevão para ele morrer? Eu queria que vocês me respondessem, irmãos. Qual foi o pecado de João Batista para ele ser decapitado? Qual foi o pecado de Pedro para ele ser morto, irmãos? Qual foi? Vocês não vão ter princípio para me dar. Sabe por quê? Pedro morreu porque pregou a verdade. João Batista foi decapitado porque pregou a verdade. Estevão morreu por pregou a verdade. Hoje os homens estão chegando no YouTube, pondo cadeira na mão de demônio, pondo faca, pondo facão e dizendo: se eu tiver em pecado, me mate. Então os apóstolos morreram porque estavam em pecado. Isso é heresia, irmãos. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. A verdade de Deus não está em nós. Eu sou pecador, eu sou carente da misericórdia de Deus. Eu preciso, irmãos, da misericórdia de Deus para eu não ser lançado no inferno. Como eu vou pegar um demônio e vou dizer: se eu tiver em pecado, atire a cadeira, se eu tiver em pecado, me esfaqueie? Isso é heresia, isso é demoníaco, isso não vem de Deus. São homens soberbos, presunçosos, amantes de si mesmos. A soberba, a vaidade, porque a vaidade é uma soberba lá, irmão. A vaidade é uma soberba, está tomando conta das pessoas no YouTube, irmãos. Aonde a gente vai parar? O que é isso? Sabe o que é isso? São pessoas que não têm condições de trabalhar, não têm condições de bater uma enxada, de bater uma pá, de vender um picolé, estão presos à ganância do dinheiro. Homens que não vivem o tempo todo pedindo dinheiro no YouTube, não se preocupa com os que estão aí do outro lado, que estão precisando de uma cesta básica, os que estão aí do outro lado, irmão, que estão precisando de um gás. Então a preocupação é para si.
Então a ceia online, irmão, é antibíblica. Eu não vou parar que tem mais aqui da ceia. É antibíblico. Então se eu estou fazendo a ceia em casa, ou seja, o pastor está do outro lado me instruindo a tomar ceia. Ele vai partir o pão, eu estou fazendo o pão, eu um obreiro ou um desigrejado, que não tem um compromisso com Deus. Porque primeiro, irmãos, olha, quando você não congrega, você está sendo negligente com a obra de Deus. Por quê, pastor? Deus te chamou para uma responsabilidade. Ah, pastor, eu não vou congregar naquela igreja porque tem uma mulher de batom. E o pastor aceita. Vai lá, meu irmão, você prega a verdade. Traz Jesus para essas almas. Não foge. Não sai da congregação. Porque o próprio Deus, Pai do Senhor, pastor Diego, o próprio Deus, irmãos, Ele falou sobre a gente não deixar a congregação. O obreiro Arlen, lê Hebreus aí, capítulo 10. O obreiro Arlen vai ler Hebreus capítulo 10, varão, versículo 25 e 27. Então, irmão, você está sendo negligente com a obra de Deus. Você está sendo negligente com aquilo que Deus Ele colocou na tua mão. Porque tem alma lá precisando de você e você está fugindo. Quando Elias entrou na caverna, Deus olhou para Elias e disse: Elias, o que você está fazendo na caverna? O que você está fazendo? Ah, Senhor, eu temi porque só eu e profeta fiquei. Quem lhe disse que só tem você de profeta? Quem disse que você vai ficar fazendo obra dentro de casa? Quem disse que você vai ficar congregando dentro de casa? Ah, eu vou viver sozinho porque eu sou mais santo do que alguém. Eu estou mais santo do que alguém. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Não seja um desigrejados, irmão. Faça parte de um templo, de uma denominação. Leve a verdade para aquelas pessoas que estão cegas. Olha o que o Arlen vai ler. Hebreus capítulo 10, versículo 25 a 27. Lê aí, Arlen. Não deixando as nossas congregações. Segura. Não deixando as nossas congregações. Como é de costume de alguns. Como é de costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. Segura. Antes, admoestando uns aos outros. Ou seja, segura. Não deixando. Quando você deixa a congregação para ficar em casa, não congregar, você já está contra a palavra de Deus. Você já está erroneamente errando. Então você já saiu do templo. Aí Deus está exortando uns aos outros na congregação, admoestando uns aos outros. Vai lá. Tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Quanto mais que se vê que se vai aproximando aquele dia, ou seja, o dia está perto, meus irmãos. O dia está perto, a trombeta vai tocar. O Espírito Santo, irmãos, está chorando. O pecado está cheirando mais na lida de Deus, irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo está triste, meus irmãos. Como homens dizem que tem o Espírito Santo e está modificando a palavra de Deus. Como pessoas dizem que tem o Espírito Santo, estão indo de contra a palavra de Deus, meus irmãos. Vamos acordar, meus irmãos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, se eu não acredito na palavra de Deus, eu sou incrédulo, irmão. Pastor, me prova. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, dentro e fora de tempo. Quem crê será batizado e salvo. Quem não crê já está condenado. Então, se não crer na palavra, já está condenado. Aí você não congrega, você está tomando ceia online, você vai estar condenado, meu irmão. Infelizmente, você está tomando algo para a sua condenação. Você não está discernindo o corpo e nem o sangue. Você não está discernindo. Então, olha o que Paulo diz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo diz. Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aleluia. Estas coisas foram feitas em figura, para que não cobiçamos coisas mais. Hoje o povo, infelizmente, irmãos, está cobiçando coisas mais. Pastor, cobiçando o quê? O dinheiro. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz da espécie de males. Muitos se desviaram da fé, irmãos. A Bíblia diz que o homem viverá do suor do teu rosto. A palavra de Deus diz: se a gente não quer trabalhar, não coma. A palavra de Deus diz: vai trabalhar com a formiga, preguiçoso. Se Deus ele separou a pessoa para a obra, Deus vai suprir tudo, irmão. Deus vai suprir. Então o que a gente está vendo é essas heresias, irmãos. Essas heresias. Olha o que Paulo diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificaram, sacrifica a demônio, e não a Deus.
e não a Deus. Não quero que seja participante com os demônios. Não pode beber do cálice do Senhor e do cálice de demônio. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa de demônio. Ou seja, meus irmãos, se sai da Bíblia, é demônio, não tem para onde correr. Se sair da Bíblia, seja quem for, irmão, é demônio. Se eu sair da palavra de Deus, também é demônio, não tem história. É sem massagem para mim também, a espada de 2 gumes. Tem que pregar na Bíblia. Não tem princípio bíblico para mandar ceia online. Não tem princípio bíblico para você fazer a sua ceia em casa. Você partir o pão, você não é sacerdote, irmão. Você está pecando diante de Deus, você está errando, não faça isso. Você não está comendo o corpo e nem bebendo o sangue de Cristo. Você não está discernindo. E o que é que se come em casa, pastor? É o que Paulo disse. Aleluia. Nisto, porém, eu vos digo, não vos louvo sobre essa atitude, não vos louvo. Olha o que Paulo, não vos louvo, porquanto vos ajunta, não para melhor, mas sim para pior. Capítulo 11 de Coríntios, versículo 17. Vós vos ajunta não para melhor, vós está piorando. As coisas estão piorando aí, não está melhorando nada na tua vida, porque vocês estão dormindo, vocês estão fracos espirituais, vocês não estão tendo comunhão com Deus. Então desperta, igreja, desperta, porque o noivo vem, meus irmãos. Desperta, porque antes de tudo, eu ouço que quando vocês vos ajuntam na igreja, há entre vós dissensões. Olha que Paulo está dizendo, vos ajuntar onde? Na igreja. Vos ajuntar na igreja. Olha o que Paulo está dizendo, na igreja. Aí alguém vai dizer, mas eu sou igreja, eu estou sozinho em casa, eu sou igreja. Jesus não está ali, meu irmão. O Senhor não está ali. Pastor, me prova na Bíblia. Eu vou lhe provar na Bíblia. Você está sozinho em casa, o pastor está ministrando a ceia pelo YouTube. Você está em casa fazendo a ceia para você tomar. Cristo nem lá está. Por quê? Ele disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, eu não estarei. Então nem ali ele está, porque você também está só. Então não existe, é uma heresia antibíblico. Olha o que ele diz. Até importa que haja entre vós heresias. Heresias é louvado. Pode vir com as heresias aí. Pode vir. Sabe por quê? Para que os sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, a heresia tem que acontecer. Para você que é sincero diante de Deus, combater a heresia. Por quê, pastor? Quem morreu por nós foi o Senhor Jesus. Quem morreu por nós foi o Senhor Jesus. As almas estão caminhando para o lago de fogo, porque homens estão pregando meia verdade, meia doutrina. Sabe como é meia doutrina? Eu vou lhe explicar. Eu vou te explicar meia doutrina agora. Veja bem meia doutrina. Meia doutrina é assim, eu prego sobre o batom, prego sobre o brinco, prego sobre o futebol, prego sobre maquiagem, aí eu libero o segundo casamento. Digo que pode, porque já tem um bocado liberando aí. Meia doutrina, essa é meia verdade. Libera o segundo casamento, com marido ou mulher em vida. Libera o salto alto, 4 centímetros, pode, até 4 centímetros. Qual é a diferença do cigarro para a maconha? Qual é a diferença do cigarro para a maconha? Nenhuma. Qual é a diferença do crack para a cocaína? Então qual é a diferença do salto alto de 6 centímetros por de 4? Não tem nenhuma. A mulher vai ficar alta do mesmo jeito, os seus bustos vão ser elevados. Ela vai cascavelar dentro da casa do Senhor. Ela vai ficar sensual, então vai dar no mesmo. Então meia verdade são essas coisas, são meia verdade. Aí eu digo aqui, as meia verdade, irmão, Deus agora liberou a televisão. Bota a televisão na sua casa, assiste lá o desenho, assiste lá o futebol, assiste o filme. Porque Deus liberou, não é mais pecado. Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de paz. A Bíblia diz, não poreis os meus olhos em coisas mais. A televisão você não controla, você não tem controle. Eu já fiz esse vídeo, o estudo sobre a televisão. Eu vou repostar no canal, entendeu? Mostrando biblicamente, irmão. Então sabe o que está vendo hoje? Sabe o que está vendo? As pessoas estão mais amantes de si mesmo. São presunçosos, são avarentos, não tem mais temido a voz de Deus. Sabe por quê? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se eu temo a Deus, eu obedeço a sua palavra. Eu obedeço a sua palavra. Então não tem mais. Olha o que Paulo diz. De sorte que quando vos ajuntais,
não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tem de porventura casa para comer, para beber, ou seja, na minha casa não é para eu tomar minha ceia não, Alane, não, é para eu comer, almoçar, jantar, né? Paulo está repreendendo isso aqui, ó. Paulo está repreendendo já isso aí. Ou desprezais a igreja de Deus. Então, ou seja, quem está fazendo a ceia online está desprezando a igreja, está desprezando. Então não é eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a boca de Deus que está falando. Então se você está fazendo isso, tomando ceia online, está sendo mais um participante, você está desprezando a igreja de Deus. Ou seja, a igreja de Deus tem dono, o dono da igreja é Cristo. Então se despreza a igreja, despreza a Cristo. Porque quando Paulo perseguiu os cristãos, o próprio Senhor Jesus disse a ele: por que tu me persegues, Saulo? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar nos agrilhões. Então se está desprezando a igreja, está desprezando a Cristo, porque você não está fazendo parte. Glória a Deus. Aleluia, é o que ele diz. Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi: louvai-vos louvai eu e vós nisto? Não vos louvo nessa atitude. Paulo está dizendo: eu não vos louvo, não vos louvo nessa prática, eu não louvo a você nessa prática. Se Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, está dizendo que não louva nessa prática, irmão, como que Deus está se agradando? Se o próprio Deus, ele falou: congregai-vos. O próprio Senhor Jesus disse: a casa do meu pai é casa de oração. O próprio Deus repreendeu, levantou o profeta Ageu. Pode ir lá no livro de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. Deus levantou Ageu para dizer: olha, Ageu, prega para esse povo, é tempo para eles ficarem nas suas casas estucadas. Eles recebem salário, mas recebem no saco furado. Sabe por quê? Porque a minha casa está vazia, minha casa está deserta. O povo estava em casa e Deus exortou o povo, levantou o profeta Ageu para dizer que é para congregar. O tempo todo Deus está mandando congregar, Cristo está mandando congregar. Quão bom é e quão suave que os irmãos vivem em união. Antes dois, porque o cordão de duas dobras é mais difícil de quebrar. Quem quer você sozinho em sua casa é o diabo, meu irmão. Satanás quer você sozinho na tua casa, o diabo quer você sozinho na tua casa. Por que eles não pregam sobre dízimo? Por que não falam sobre o dízimo? Por que não fala? É sua conta, dizima, 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 comendo da gordura das ovelhas, ensinando o caminho de morte para as ovelhas. E eu não vou aceitar heresia, irmão. Eu não vou aceitar heresia. Deus me tirou do tráfico. Aqui está um ex-traficante, um cara que assaltava de mão armada, um ex-prostituto. Deus me tirou, foi de lá. Eu não vou vir para cá para o evangelho para estar com heresia, para estar escandalizando. Ah, mas eu tenho 30 anos de pastor, eu tenho 20 anos, e daí? O tempo de pastoral não vai salvar ninguém. O que vai salvar é o que nós estamos vivendo hoje. Como estão nossas obras hoje diante do Senhor, meus irmãos? Congregai-vos, ó nação. Aleluia. Olha o que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, ou seja, ele recebeu de Cristo. Então o que ele está ensinando vem de Jesus e não do homem. Então o homem está ensinando algo hoje que não está vindo de Jesus, não está vindo de Deus. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele estava na casa com os discípulos, ele deu a ceia, ele conhecia Tomé, ele conhecia João, ele conhecia Mateus, ele conhecia Marcos, ele conhecia os discípulos dele, ele estava lá, ele é o pão que desceu do céu. Então ele disse: vou dar ceia, essa é a última ceia. Então ele deu na casa, aos discípulos, ele que estava dando a ceia. Então o que ocorre? Quando chegou na vez de Judas, ele disse o quê? Que ele estava tomando um bocado molhado, não tomando a ceia. Então o que ocorre, meu irmão? Então nós pastores, que somos pastores, a gente pode levar ceia a uma pessoa em casa? Pode. A pessoa não está vindo para o templo, está enferma, vamos lá levar ceia para aquele irmão, aquela irmã. O sacerdote está levando na casa, não por telefone. Quem está preparando essa ceia do outro lado da tela? Quem está preparando a ceia do outro lado da tela? Sabe o que é que está acontecendo hoje? Eu vou dizer o que está acontecendo hoje. O profeta velho,
ele enganou o profeta novo. Sabe como? Deus falou com o profeta novo: você vai lá, vai ministrar sobre o altar, vai por um caminho, não entra na casa de ninguém, não bebe água, não come pão, não sabe. Pronto, tudo aconteceu. Os filhos do profeta velho viu, disse: ó, o profeta aí veio aí, aconteceu isso. Para que lado ele foi? Foi para o lado de lá. O profeta velho foi até lá e disse: olha, tu és o profeta novo? Sim, também sou profeta como ti. Deus falou comigo para que você entre na minha casa, coma pão e beba água. Aí está todo mundo se deixando levar. Irmãos, não se deixe levar para o sinal. Não se deixe. Não vá para o sinal que você vai perder a tua salvação, irmão. Sabe por quê? Eu vou explicar algo para você bíblico. O Senhor Jesus Cristo, quando ele mandou Filipe chamar Natanael, Filipe chamou e ele veio ali. E quando ele se aproximou, o próprio Senhor Jesus falou: olha, antes que Filipe te chamasse eu te vi debaixo do pé da figueira. Ele disse: eu vejo que tu és profeta. Então ele disse que o Senhor Jesus era profeta só porque revelou o que estava acontecendo. E o Senhor Jesus, ele não queria que ele se maravilhasse por isso, porque muitos irmãos vão fazer sinais e prodígios. Muitos. A samaritana, quando o Senhor Jesus revelou o pecado, vejo que é profeta. Então o Senhor Jesus sempre nos mostrou para a gente não se deixar levar por essas coisas, porque fazem sinais, porque opera. Quanta besteira hoje, irmãos. Quanta besteira. Então, o que está acontecendo é que o povo está se deixando levar. O povo hoje não quer mais a palavra. Eu tenho que ser sincero, irmão. Não querem, a maioria hoje não querem mais a palavra. Pastor, por quê? Se o pastor Diego está aí ao vivo conosco, disser que está vindo para Salvador, vem um bocado de idólatra aqui atrás do pastor Diego. Se o pastor Wagner disser que vem para Salvador, vem um bocado de gente atrás do pastor Wagner. O povo, a maioria não quer Cristo, está querendo o homem, estão fazendo seus ídolos, não querem a verdade. Não querem, meus irmãos, a verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é Cristo. Cada um está fazendo o seu ídolo. Irmãos, tire os ídolos do coração. Leiam a palavra de Deus. Você quer ter uma vida abençoada com Deus? Quer ter uma vida abençoada com Deus? Eu vou te dar uma dica. Clamor, oração, leitura da palavra, jejum, vigilância. Você vai ter uma vida com Deus, irmão. Você não vai ficar correndo atrás de profeta, sabe por quê? Deus falou com Samuel, Deus falou com Jeremias, Deus falou com Isaías. Por que Deus não pode falar com você? Você é pior do que quem? Se Deus te chamou, dobra seu joelho, lembra-te da onde você caiu lá atrás do teu pecado. Pede para Deus limpar a tua alma, que está contaminada com pensamentos ruins, com os pecados, as coisas desse mundo. Pede para Deus fazer uma limpeza, abre o coração, seja sincero diante de Deus. Diga: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Chega de um dizer uma coisa, um dizer: eu quero ouvir a tua voz. Limpa a minha alma, limpa a minha mente, perdoa meu pecado. Age assim, meu irmão, que Deus ele vai começar a falar contigo. Se a palavra de Deus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O povo não está sabendo mais a voz de Deus, irmão. Não estão sabendo mais a voz de Deus. Não estão. Por quê? A palavra, ela liberta. Sim ou não? A palavra, contra a palavra não tem argumento. Sim ou não? Então o que é que está acontecendo hoje? Eu venho aqui no YouTube, prego algo que não está na palavra, todo mundo vai acreditar. Por quê? Porque o pastor Anderson é ousado, porque o pastor Anderson é da arca, é ousado, então eu vou crer que ele tem que estar na Bíblia. Se eu pregar e não tiver na Bíblia, é heresia. E Deus ele tem que me disciplinar, irmãos. O Espírito Santo tem que me disciplinar. Se é heresia, não pode jorrar duas águas da mesma fonte. Água doce e água salgada. A luz não tem comunhão com as trevas. Sagrado não tem com o profano. Veja a vida desses homens que estão pregando essa ceia online. Contenda, desunião, não tem amor ao próximo, soberbo. Só querem exortar, mas não recebem exortação. Os homens que estão pregando para tomar ceia online estão com a vida assim. Não ensinam os irmãos a andar em união. Certo, meus irmãos? O que está acontecendo é isso. Isso que está acontecendo hoje. A árvore é conhecida pelo fruto, não pelo dom, porque dom não salva. Dom não vai salvar, irmãos. Olha 1 Coríntios capítulo 13. Diz que tudo vai acabar, mas se não tiver amor, não tiver fé, não tiver esperança.
você é como o metal que soa e o sino que tine. Aí o povo está se deixando levar pelo dom. Não, mas é o dom. O próprio Senhor Jesus disse, quando disserem que eu estou aqui, que eu estou ali, não acredite, meus irmãos. Não se alegrar pelos sinais. Não se alegre pelos sinais. Isso. O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos, não se alegre pelos sinais, não. Se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Então, meus irmãos, o dom ele vai passar, então, porque o homem tem um dom, ele vai modificar a palavra de Deus, todo mundo vai acreditar e vai seguir a palavra ali como está ensinando fora da Bíblia, sem ter contexto bíblico, sem ter. Como assim? O próprio Senhor Jesus ele olhou para aquela igreja e disse: olha, eu estou à porta e bato. Se abrir eu entro, cearei contigo e vocês comigo. O próprio Senhor estava falando com a igreja. Glória, glória a Deus. Pastor, onde é? Eu vou provar. Apocalipse. Aleluia. Apocalipse. Só para eu não falar o nome da igreja errado. Aleluia. A igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus diz: olha, qualquer morno, não frio nem quente, vomitar cheio da minha boca. Cristo está vomitando muita gente. Como diz que vocês é rico, enriquecido, não tem falta de nada. Você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, segue nu, espiritual, aquele está falando espiritual. Aconselho que de mim cumpre ovo provado no fogo, para que te enriqueça, e vestido branco, para que te vista. Não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vocês vejam. Aí ele diz: eu repreendo, eu castigo a todos o quanto eu amo. Cristo nessa tarde está repreendendo os senhores pastores que estão pregando a ceia online, viu? Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, pois ser zeloso e arrependei-vos, arrepende-te. Eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, cearei contigo e você comigo. Eu entro. Então, veja bem, Cristo fala aqui o quê? Com a igreja de Laodiceia. Ele está dizendo com a igreja de Laodiceia: eu entro na tua casa, cearei contigo e contigo comigo. Então quem é a casa? Eu e você é a casa, porque eu e você somos morada e templo do Espírito Santo. Eu e você somos. Então ele repreendeu a igreja de Laodiceia. Está todo mundo dentro da igreja de Laodiceia, a placa está ali, Laodiceia. Aí ele está dizendo: se abrir o coração, eu entro, cearei contigo, vocês comigo na casa. Ou seja, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. A casa que ele está falando é essa casa. Mas ele estava repreendendo um povo que estava na igreja, a igreja de Laodiceia, para que eles não viessem ficar com seus corações endurecidos, para que eles viessem a amolecer o coração. Então, meus irmãos, não tem princípio. Olha o que diz Paulo aqui em 1 Coríntios 11. Vamos lá. Vamos ler aqui. Versículo 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que venha. Olha aí, toda vez que ceiar, a gente está anunciando a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já vamos orar pelo pastor Creito, aniversário. Vamos lá. Portanto, qualquer que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muito entre vós fracos, doentes, muitos que dormem. Está vendo, irmãos, o que está acontecendo hoje? É isso. Muitos irmãos ceando indignamente, não está discernindo o corpo, não está discernindo o sangue, está doente, está fraco espiritual, então não estão com vida diante de Deus. Então, meus irmãos, isso é uma heresia. Leia o Salmo 119 aí, faça favor, o brilho. 119, o Salmo, verso 105. A gente vai orar pelos irmãos que estão aqui. Eu vou passar algo para os irmãos. Vamos orar pelo pastor Creito, aniversário dele hoje, pastor Creito, meu pastor Diego está aí também. Eu acho que o pastor Wagner, não é o pastor Evangelista, está aí também conosco. São os meus pastores abaixo de Deus, a qual eu respeito, a qual eu estou sujeito a eles abaixo de Deus.
Porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus: obedecei a vossos pastores, porque velam por vossas almas. Então eu estou aqui em obediência aos meus pastores, os meus líderes. Tudo que eu faço, eu peço permissão ao meu líder. Esse estudo que eu estou dando da ceia, eu pedi permissão ao meu líder, a um dos meus líderes, o pastor Evanilson, pedi permissão para passar. Não estou aqui citando o nome de pastor nenhum que está com heresia, porque eu não gosto de citar nome, não gosto de dar ibope a ninguém, mas estou aqui combatendo as heresias dentro da palavra de Deus. Olha aqui o Salmo, lê aí, 105, 119 e o verso 105, aqui, lê aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. E luz para o meu caminho. Ou seja, o salmista está dizendo que lâmpada para os pés é a palavra de Deus. Glória a Deus. E luz para o caminho. Então você vai ficar com quem? Com a palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? Ou você vai ficar com os hereges, que vai pregar heresia por causa dos dons? Se for ficar com os hereges, a salvação é individual. Minha parte eu estou fazendo. O meu compromisso como pastor é ensinar as ovelhas. Então o meu compromisso eu estou fazendo. Eu vou ler um versículo aqui, para a gente finalizar. Eu quero orar pela vida de vocês. No livro de São Mateus, capítulo 5, no seu versículo 22 a seguir, olha o que diz aqui. Vou ler do 21 a seguir, amém? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ou seja, matar não é só você pegar uma arma e atirar no seu irmão. Matar é você vir aqui, botar a foto do seu irmão e estar matando o seu irmão com palavras indiretas. Isso não vem de Deus. O próprio Senhor vai dizer que contendas de palavras não edificam os ouvintes. E hoje pastores estão usando o YouTube para contender. Está precisando se converter na sede da água do Espírito. Se o Espírito aí, meu irmão, não está vindo de Deus, está indo de contra a Bíblia, não vem de Deus. Então a contenda está matando as almas aqui. Os ouvintes não estão crescendo espiritual, porque homens que dizem ter o Espírito Santo não estão pregando como está essa escritura, estão modificando. Então vamos lá, estão debatendo. Vamos lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Olha só, olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Olha quantas pessoas já vão ser condenadas por aí. Olha quantas pessoas já estão sendo condenadas. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser seu irmão raça será réu do sidério. E qualquer que ele disser louco será réu do fogo do inferno. Ou seja, para um pouquinho aqui. Para um pouquinho aqui. O Espírito Santo aqui vai falar aqui conosco. O Senhor Jesus está dizendo: qualquer pessoa que se chamar o seu irmão de louco vai ser réu do fogo do inferno. Então, ou seja, os irmãos estão debatendo, estão xingando os seus irmãos, estão tocando nos ungidos, né? Estão xingando de loucos, de maluco, de um bocado de coisa. E a Bíblia está dizendo que se eu chamar o meu irmão de louco, eu vou ser réu do fogo do inferno, só de chamar de louco. E o Senhor Jesus disse o quê? Pelas suas palavras serão absolvidos e pelas suas palavras serão condenados. Sabe por que muitos pastores que estão no YouTube vão perder a salvação? Porque não estão prontos para ouvir, falam demais, estão em contenda, estão em divisão. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão, quando brigaram, Abraão disse: Ló, não pode ter contenda entre os meus pastores e os seus, não, Ló. Somos irmãos, somos irmãos. Mas se está pregando heresia, não é meu irmão, não é meu irmão. Se pregar heresia, sair da Bíblia, não é meu irmão. Por quê, pastor? O Senhor Jesus disse o quê? Que vós tem por pai o diabo, porque mentiroso é filho dele. Se está mentindo, o teu pai é ele. Jesus Cristo é a verdade. Se ele está na tua vida, seja sincero, seja verdadeiro. Olha aqui, irmãos. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e você lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali adiante e vá reconciliar primeiro com teu irmão, e depois venha e oferte. Prega isso, pastor. Sabe por que não vai pregar isso? Porque o Senhor está ensinando divisão no YouTube. O irmão a não amar o outro irmão, está ensinando o povo a ter contenda.
Nem a oferta desses irmãos Deus está recebendo, porque estão em contenda, estão em divisão, estão em contenda. Então Deus não recebe a oferta. Deus falou com Ageu que não ia receber a oferta daquele povo, porque a casa dele estava vazia. E eu tenho mais uma palavra para orar aqui agora. Tenho mais uma palavra da parte de Deus, do livro de João, 2 João, eu vou ler. No seu versículo 9 diz assim: todo aquele que prevaricar, não perseverar na sã doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, tem ao Pai, como também tem um Filho. Se alguém vier ter convosco, não traz a mesma doutrina, a mesma doutrina, não receba na tua casa e nem saúdes, porque quem saúda ele tem parte na sua obra má. Então eu não posso te cumprimentar, meu irmão. Você não está na mesma doutrina de Cristo, você está pregando heresia, você está modificando a palavra de Deus. Então eu não posso nem cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, porque é a bíblico. Eu não quero ter parte na sua obra má. Já basta as minhas obras que eu vou prestar conta, já basta as ovelhas que eu estou pastoreando, vou ter que dar conta. Imagine, dar conta da obra de outro pastor que não está perseverando na doutrina. Está abrindo mão de salto alto, abrindo mão de televisão, abrindo mão de um bocado de coisa. Daqui a pouco vai vir um vinho, daqui a pouco vai vir o batom, vai vir a maquiagem. Daqui a pouco já abriram mão alguns do segundo casamento. Infelizmente, meus irmãos, eu prefiro ficar com o Senhor Jesus, que foi Ele que se entregou por mim naquela cruz do Calvário. Se você tem certeza que o Senhor Jesus morreu por você, se você tem certeza que a palavra de Deus é a palavra de vida eterna, siga a palavra de Deus. Amém? Não siga o homem, siga a palavra de Deus. Não adianta, irmão, eu pegar versículo aqui isolado para querer combater isso aqui, porque contra a ceia não tem argumento. É uma heresia. E toda vez que tiver heresia e alguém falar comigo, pastor, as almas estão perecendo, alguém me ligar, pastor, me tira essa dúvida, eu tenho um irmão que não congrega, está tomando o seu lá, eu vou bater de frente. Eu vou bater porque são almas. E Deus sabe o valor de uma alma. Se você não sabe, meu irmão, o valor da tua alma, o problema é teu. O que está acontecendo hoje é que pessoas esqueceram de levar a cama. Pastor, entendi, eu explico. Eu repito, sou um ex-usuário de droga, sou um ex-traficante, um ex-assaltante. O pastor Diego veio aqui, ele viu meu testemunho aqui em Salvador, Bahia. Pastor Wagner vai vir aqui, os irmãos que congregam comigo conhecem meu testemunho. Sou marido de uma esposa só, não sou nenhum adúltero, não sou ladrão, não sou mentiroso, não roubo igreja, certo, irmãos? Então, graças a Deus por isso, porque eu sei de onde Deus me tirou. O que é levar a cama? Eu lembrar de onde Deus me tirou, irmão. Deus tira um homem do tráfico, tira um outro do homossexualismo, o cara vem ser pastor e vem com heresia, irmão, com engano, não está liberto, não conheceu a verdade. A soberba está entrando, a vaidade. A soberba é uma vaidade também. A soberba é uma vaidade e está matando as almas. Amém, meus irmãos? Quem compreendeu a mensagem aí, quem compreendeu esse pequeno estudo, né? Hoje temos culto, também eu vou subir, vamos fazer uma oração já com o irmão aqui, né? Eu vou subir já. Espero que os irmãos tenham compreendido isso tudo. Dê um like, divulgue, irmãos, divulguem esse estudo, não para... Pode botar assim a glória de Deus, esqueça o pastor Orlando, eu sou seu servo, eu sou teu irmão em Cristo, eu preciso da tua oração, eu preciso das suas orações, tá bom? Eu preciso, o meu irmão Arno precisa das suas orações, nós precisamos, nós estamos combatendo esta. Quem tem acompanhado o canal, tem visto os evangelismos, não tem sido fácil, temos batido com as trevas aqui. O pastor Decimar, quando teve aqui, ele viu, o pastor Diego viu, Salvador é muita treva, é um dos piores lugares onde os macumbeiros aprendem aqui as porcarias. Aqui tem homem que levita e tudo, o diabo ele faz essas coisas. Então, irmão, o diabo ele faz muito prodígio, então eu não vou ficar me deixando levar por sinais. Se pregar a palavra, a gente vai estar junto. Se não pregar a palavra de Deus como ela é, vou combater heresia, tá bom? Vou trazer um ensinamento, não vou citar nome de ninguém, porque eu não quero meu nome também, ninguém citando. Então, não vou citar nome de ninguém, porque Davi, quando Saul perseguiu ele fez o quê? Ele falou, olha, ele deixou Saul perseguir ele, e quando ele teve a oportunidade, ele disse o quê? Não vou tocar no ungido de Deus, vou deixar com Deus. Então aqui eu não cito o nome de ninguém, mas aqui eu vou combater a heresia, seja quem for. Se chegar a heresia, eu vou combater as heresias dentro da palavra de Deus, vou mostrar que é heresia, entendeu, meus irmãos? Vou mostrar. E o próximo estudo que eu vou fazer com vocês é do casamento.
Porque uns que pregam a doutrina já liberaram o segundo casamento. Então eu vou mostrar que o segundo casamento é pecado. Vou trazer o próximo estudo. Eu sei que tenho feito poucos estudos, é devido ao meu tempo, meus irmãos. Tá bom? Eu peço perdão aos irmãos. Eu tenho meu filho recém-nascido, para quem não sabe, o Estevão. Está com 2 meses e alguns dias, minha esposa. E aí é trabalho, igreja, família, o Ana sabe, né? A vida é corrida, é muito corrida, é cozinhar, é ajudar na casa. Porque o marido tem que ajudar a sua esposa nas coisas da casa. Então tudo isso, o nosso irmão Grace está chegando no mês que vem, vai suprir mais aqui a obra, vai dar uma melhorada. O pastor Diego, eu creio que breve volta, deixou a gente com saudade aqui em Salvador, né? Então, meus irmãos, o estudo é esse aí, meus irmãos. Fique com a palavra. João 17 diz: santificado na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, o próximo estudo eu vou falar sobre o segundo casamento, outra heresia que já estão liberando, e é pecado. Eu já digo já de antemão, é pecado, e o pecado diante de Deus não vai dar o reino de Deus. Vamos orar? Hoje é aniversário do pastor Creto. Eu quero cumprimentar os irmãos que estão ao vivo aqui, o Cláudio, o Roy, a Luciara, o Eli, tem muito irmão ao vivo aqui hoje, irmão. Muitos irmãos entraram aqui, o Jairo, a Kaline, Ana Paula, todos os irmãos, o Greito, o pastor Greito que entrou aí, o pastor, não sei se é o Wagner, o Evanilson que está por aí. Deus abençoe. Vamos orar pela nossa irmã aqui que está pedindo oração, orar pelo pastor Greito, que é aniversário dele. A irmã Luciara Silva está pedindo: ore por mim. Davi, aqui é o Davi de Simões Filho. Amém, Davi. Por você eu estou orando todo dia, meu querido. Amém. Louvado seja Deus. O pastor está dizendo que a gente vai estar lá também. Esse frio aí eu não sei não. Aniversário do obreiro Cláudio. O obreiro Cláudio e o pastor Creito, não é isso? O obreiro Cláudio e o pastor Creito, né? Aniversário, eu entendi errado. Aniversário. Vamos orar pelo obreiro Cláudio e pelo pastor, e orar por todos. Amém, irmã Ana Cláudia. A irmã Ana Paula está dizendo, pastor, canal A Palavra da Verdade, Ana Cláudia. Saudade, irmão Hernando. Deus abençoe. Vamos orar, irmão. Feche os olhos aí. Se você puder, continue firme. Amém. Feche os olhos aí que a gente vai orar. Tá os dois, o pastor Evanilson e o pastor Wagner. Eu vou orar por todos vocês, amém? Vamos fechar os olhos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, Pai, neste momento, pela Tua permissão e misericórdia, mais uma vez, que o Senhor nos concede, estou aqui, Senhor, diante das minhas falhas, reconhecendo que sou carente da Tua misericórdia, compaixão e bondade, mas, meu Pai, pedindo forças ao Senhor, para pregar a Tua justiça e a Tua verdade, forças ao Senhor, para não pecar diante de Ti. Meu Deus, eu sei que sou pó, do pó vim, do pó tornarei Ele a voltar. Mas nessa feita, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, coloca a cada pastor, a cada irmão que está ao vivo conosco em Tuas mãos. Meu Deus, ao pastor que está aniversariando, ao obreiro Cláudio que está aniversariando, pastor Diego, pastor Evanilson, o pastor Wagner, Senhor, pastor Creito, esses pastores que o Senhor colocou no meu caminho, na minha vida, Senhor, para me ensinar ao caminho da verdade e da justiça, para me orientar, Senhor, aonde, meu Pai, o meu coração muito se alegra, Senhor, por esses homens me pastoreando, por essa cultura espiritual, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor disse que a oração do justo, ela pode seus efeitos. Meu Deus, eu oro agora por cada pessoa que está ao vivo, Senhor. Eu oro por cada irmão e cada irmã, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, vai tomando a cada pequenino, Pai, do Senhor em Tuas mãos. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos, meu Pai, que estamos vivenciando os dias maus. Sabemos que estamos passando pelos momentos difíceis. Um momento onde a heresia, Senhor, cresceu. Um momento, meu Pai, onde os falsos profetas se multiplicaram. Meu Deus, não está sendo fácil, Senhor. Mas a luta não é contra a carne nem o sangue, sim contra a potestade, principado e o espiritual da maldade. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor, os meus irmãos em Tuas mãos. Toma, meu Pai, aquele que está fraco,
aquele que não consegue mais orar, não consegue mais meditar na tua palavra, meu Deus, aquele, Senhor, que está pedindo uma porta de emprego, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que está orando, Senhor, por uma cura, ó Deus querido, ó Deus amado, ó Deus santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nesta tarde, Senhor, pela graça que está na minha vida, pela misericórdia, Senhor, que me alcançou, Camanassuminecaço, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor, os teus filhos em tuas mãos, meu Deus, derrama, Senhor, a tua graça, meu Deus, dá sabedoria, crescer na graça e no conhecimento, ó Deus, desde já, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, Senhor, toda obra contrária sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, toda palavra de maldição, toda obra contrária do inimigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, joga por terra nesta tarde, Senhor, meu Deus, conceda vitória aos filhos, meu Deus, conceda a bênção, meu Deus, que a tua misericórdia venha alcançar eles, meu Pai, nesta tarde. Meu Deus, eu te apresento, Senhor Cláudio, eu te apresento o pastor Creito, que estão aniversariando, Senhor. Obrigado, meu Pai, obrigado por mais esse dia, Senhor, na vida dos teus filhos. Graças nós te damos, ó meu Deus, não merecemos, Senhor, mas o teu amor, meu Pai, sobre nossas vidas, meu Senhor, e a tua misericórdia é o favor de nós não sermos consumidos. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Pai, conceder o desejo do coração dos teus filhos, que esse dia, meu Pai, venha ser um dia para te cultuar, para te louvar, para te agradecer, meu Pai, por mais esse ano de vida, por mais esse ano que, meu Pai, eles estão na tua presença, fazendo a tua obra, Senhor. Ó Deus de compaixão, Deus de glória, joga por terra o gigante, desfaz toda a barreira contrária, Senhor, sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu te apresento o filho dessa irmã que está na droga, o filho dessa irmã que está no álcool, o esposo, a esposa. Liberta, meu Deus, este homem, liberta, meu Deus, esta mulher, liberta, meu Deus, este filho, em nome de Jesus Cristo, Pai, que as correntes espirituais venham ser quebradas. Desfaz, Senhor, todo o mal do maligno, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toma a vida do meu pastor Wagner, do meu pastor Evanilson, do meu pastor Diego, pastor Jade, pastor Creito, pastor João Paulo, o pastor Uciel, meu Deus, o pastor Massal, o pastor Regis Ocada, a cada pastor, meu Pai, da igreja Arca de Deus e de outras denominações também, Senhor, que estão fazendo a tua vontade. Meu Deus, dê força, meu Deus, ajude na fraqueza, meu Deus, que eles venham permanecer sempre firme, constante, abundante na tua obra, Senhor, sabendo que o galardão vem do Senhor. Ó Deus, toma a direção da vida de cada irmão, toma primas vísceras, toma o controle, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, tudo isso eu te peço, eu te glorifico, eu te exalto, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, igreja, glória a Deus, amém, igreja. Glória a Deus. Oh, maravilha. Irmãos, sejam sempre firmes, constante e abundante na obra de Deus, sabendo que o vosso galardão vem do Senhor, meus irmãos. Persevere. A luta ela vai existir, meus queridos, mas a vitória é maior na tua vida. O diabo ele diz que tu não consegue, o diabo ele diz que tu é um fracassado, mas o Senhor está dizendo: vós é mais que vencedores em mim, em Cristo Jesus. Vós é mais que vencedores. Não dê ouvido ao inimigo, irmão. Aquele que começou a obra na tua vida é fiel para aperfeiçoar. Você é um guerreiro, você é uma guerreira de Cristo. Você está pronto e preparado para passar pelo que você está passando. Você está pronto e preparado para enfrentar essa batalha que chegou na tua vida. Derrube esse gigante, não com força, mas derrube esse gigante, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus que te capacitou e te preparou para você combater esta luta. Combati um bom combate,
Acabei a carreira, mas guardei a fé. Guarda a fé, meus irmãos, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é contigo, irmão. Glória a Deus. Tem pessoas aqui na live, tu tem se sentido sozinho. Tu tem se sentido só por muitos momentos na tua vida. Mas o Espírito Santo que está na minha vida diz que tu não está só. Ele está contigo. Pessoas que se afastaram de ti, é Deus afastando pessoas de ti. É porque agora é o teu momento teu de Deus. Aleluia. Ele disse a tua palavra, irmão, que ainda com a mãe abandone um filho, de forma que ela não se compadeça do filho do seu ventre. Todavia diz o Senhor, eu não esquecerei de ti. Ele não te abandonou, Ele está contigo. É o teu momento com Deus. O deserto não é para você morrer, o vale não é para você morrer, a cova não é para você morrer, a fornalha não é para você morrer. Deus te colocou nessa situação para que o nome dEle seja glorificado na tua vida, meus irmãos. Amém? Toma posse desta palavra em nome de Jesus Cristo. Não deixe a tua fé esmorecer. Não deixe, louvado seja o nome do Senhor. Glorifica o Senhor na tua casa, glorifica o Senhor na congregação, mas não deixe de adorar a Deus, porque Ele procura os que adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Tem aí a oração com o nosso pastor Diego, os irmãos do Sul, né? A partir das meia-noite, irmão. O pastor Wagner agora vai estar entrando de 11 às meia-noite, né? O pastor Wagner, e assim que der, no dia que não tiver culto, a gente vai entrar de 10 às 11. Aí Salvador, Belém do Pará, e depois Rio de Janeiro, vai ser benção, né? Vai ser uma benção. Assim que der também a gente vai estar entrando das 10 às 11, e aí das 11 começa o pastor Wagner em Belém, aí ele para meia-noite, à meia-noite começa o pastor Diego, o pastor Jade, e os irmãos do Rio Grande do Sul, para a sua edificação, meus irmãos, amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, hoje daqui logo a nós. Daqui a pouco estaremos com o culto, né? Vamos transmitir ao vivo para os irmãos que puderem acompanhar. Que Deus seja louvado na vida de todos vocês, irmão. Compartilhe esse ensino, né? O Laércio Cruz está dizendo: eu recebo essas palavras em nome de Jesus. Amém, Laércio. Deus seja louvado na tua vida. Ao Elias de Jesus, sumido. A paz do Senhor, irmão Elias. Deus abençoe, meu querido. Amém. O Elias lá de Brasília, esse Elias. Deus abençoe, meus irmãos, a vida de vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Assim que der, estaremos aí com estudos aí, amém? Próximo estudo eu vou falar acerca do segundo casamento, em nome de Jesus Cristo. Se Deus permitir, amanhã não tendo culto, se Deus me der graça, vida e saúde e tempo, amanhã, se Deus permitir, eu vou fazer esse estudo aí, sobre o segundo casamento, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.